Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de cálculo ao seu alcance. No vídeo de hoje, nós vamos falar de função inversa. Você já pensou em como desfazer uma função? Tipo, se uma função transforma um número, existe um jeito de voltar ao número original? Essa é a intuição por trás da ideia de função inversa. A gente quer entender se é possível desfazer uma função feita e, no caso, voltar ao nosso x original. Um exemplo simples é f de x igual a 2x. Nesse caso, a função inversa seria dividir a f de x por 2, porque como a nossa função original ela multiplica o nosso x por 2, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, nesse caso, o inverso seria dividir por 2 a nossa f de x. Função inversa basicamente é uma função que desfaz o que outra função fez. A notação usada para a função inversa é f elevado a menos 1 de x. É dessa forma que a gente consegue identificar que se trata de uma função inversa. Mas será que toda função tem inversa? Eu trago esse questionamento para vocês. Não, nem toda função tem inversa. Para uma função ter inversa, ela precisa atender a alguns quesitos. Uma função f tem inversa se eu aplicar a f a menos 1 de x, eu chego em x. Mas também se eu aplicar a f a menos 1 na f de x, eu também chego em x. Eu sei que é um tanto complicado entender isso, mas basicamente se a gente aplica a nossa função à inversa, a gente chega em x. Mas se a gente aplicar a inversa na nossa função, a gente também chega em x. Ou seja, é um processo que vai e volta. De forma simples, aplicar a função e depois a inversa te devolve o número original, o nosso x de interesse. Condição de existência. A função f terá inversa se e somente se f for bijetora, injetora e sobrejetora. E eu sei que esse é um conceito um tanto mais complexo aqui do estudo de funções, e nós já temos um vídeo aqui no nosso canal de função bijetora. Então eu recomendo que vocês pausem o vídeo e vão lá assistir o nosso vídeo de função bijetora para que vocês entendam em detalhes. Mas trazendo um resumo aqui de forma um pouco mais superficial, a nossa função f ela vai ser bijetora se para cada valor de x eu levo em um único valor da f de x, de forma que eu não posso ter dois x diferentes levando em um único valor da f de x, porque caso isso aconteça, a função não vai ser bijetora. E se a função não for bijetora, ela não vai ter inversa. Uma outra forma de verificar a condição de existência é verificar se f é estritamente monótona, ou seja, estritamente crescente ou estritamente decrescente, porque se f for uma função estritamente monótona, então f vai ser injetora, e isso vai implicar que f também vai ser bijetora na imagem, e dessa forma f vai admitir uma função inversa. Um outro teste que a gente pode fazer para verificar se a função vai ter inversa é o teste da reta horizontal. Nós vamos simplesmente traçar várias retas horizontais no nosso gráfico e verificar se essa reta corta o gráfico em mais de um ponto. Porque, caso ela corte o gráfico em mais de um ponto, significa que ela não é bijetora e, nesse caso, ela não vai ter inversa. Mas, se ela cortar o nosso gráfico em apenas um único ponto, significa que ela é uma função bijetora e, nesse caso, ela vai ter uma função inversa. Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente aplicar o nosso teste da reta horizontal. No caso, a nossa f de x igual a x ao cubo. Aqui nós podemos ver que se trata de uma função estritamente crescente, embora ali próximo a zero ela vai ter um crescimento mais suave, mas ela é sempre crescente.
Então, quando a gente aplica o nosso teste da reta horizontal, tracei aqui 3 retas horizontais para a gente verificar que as nossas retas cortam o nosso gráfico f de x em apenas um único ponto. Isso vai significar que a função é uma função bijetora e, nesse caso, ela vai admitir uma função inversa. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é f de x igual a x ao quadrado. Nesse caso, a gente percebe que não se trata de uma função estritamente crescente ou estritamente decrescente, porque essa função do menos infinito até o zero, ela é decrescente, mas de zero até mais infinito, ela é uma função crescente. Mas, caso vocês tenham dificuldade de enxergar isso, a gente também pode aplicar o nosso teste da reta horizontal. Aqui, traçando as retas horizontais, a gente já percebe logo que a nossa reta corta o nosso gráfico f de x em mais de um ponto. Nesse caso aqui, as nossas retas estão cortando o gráfico em 2 pontos distintos. Nesse caso aqui, então, ela não vai ser uma função bijetora, e não vai ter inversa neste domínio, dado que estamos no domínio da reta real, vindo de menos infinito até mais infinito. Mas, uma vez que a gente verifique a nossa função, e se a gente chegar à conclusão de que ela é uma função bijetora e logo ela vai ter uma inversa, nós temos aqui um passo a passo para determinar essa função inversa. E o nosso passo 1 é escrever o nosso y igual a f de x. O nosso passo 2 é trocar o x e o y de lugar. O nosso passo 3 é isolar o y. E o nosso passo 4 é trocar o y por f a menos 1 de x, que é para deixar explícito que se trata de uma função inversa. Aqui nós temos um exemplo. Seja f de x igual a 2x mais 3, o nosso passo zero é analisar a nossa função. E aqui de cara nós já podemos notar que se trata de uma função estritamente crescente. À medida que o x cresce, a nossa f de x sempre cresce. Então, nesse caso, ela é uma função bijetora. E também a gente poderia aqui aplicar o teste da reta horizontal e verificar que a nossa reta horizontal corta o nosso gráfico sempre e apenas em um único ponto. Então, nesse caso, é uma função bijetora. E visto que é uma função bijetora, nós podemos seguir o nosso passo a passo para determinar a sua inversa. Então, seja uma função f de x igual a 2x mais 3, o nosso passo 1 é igualar a nossa função a y. Então, nós temos que 2x mais 3 é igual a y. O nosso passo 2 é trocar o y e o x de lugar. Nesse caso, nós vamos ficar com 2y mais 3 igual a x. O nosso passo 3 é isolar o y. Nesse caso, nós teremos y igual a x menos 3 dividido por 2. O nosso passo 4 é trocar o y por f a menos 1 de x, para deixar claro que se trata de uma função inversa. Temos aqui mais um exemplo, e nesse exemplo eu já trouxe aqui um caso especial. Nós temos uma função f de x igual a x ao quadrado no domínio em que x é maior ou igual a zero. Nesse caso, nós temos uma restrição no nosso domínio, e isso muda tudo, pessoal, porque se nós fizermos a análise desse gráfico dado o domínio, que no caso aqui vai ser apenas a área rachurada aqui, a nossa área aqui é azul, a nossa função, nesse caso, ela vai ser estritamente crescente. E se a gente também traçar as retas horizontais, dado o domínio em que x é maior ou igual a zero, a nossa reta horizontal vai cortar o nosso gráfico sempre em um único ponto. Então, nesse caso, é uma função bijetora. E visto que é uma função estritamente crescente em seu domínio, podemos seguir o passo a passo para determinar a sua função inversa. Seja uma função f de x igual a x ao quadrado no domínio em que x é maior ou igual a zero,
O nosso passo 1 é escrever a f de x igual a y. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a y. O nosso passo 2 é trocar o y e o x de lugar. Nesse caso, nós ficamos com y ao quadrado igual a x. O nosso passo 3 é isolar o y. Dessa forma, nós ficamos com y igual a raiz de x. Nesse caso, nós temos que y é sempre maior ou igual a zero. No nosso passo 4, nós trocamos o y por f a menos 1 de x, para deixar claro que se trata de uma função inversa. E como a imagem da nossa função f de x igual a x ao quadrado está definida apenas onde x é maior ou igual a zero, isso vai implicar que a nossa função inversa vai ter domínio definido apenas onde x for maior ou igual a zero. Eu trouxe aqui uns pontos de atenção que são os erros comuns. Um erro muito comum é esquecer de verificar se a função tem inversa. Então, pessoal, o nosso passo zero é muito importante. Nós precisamos fazer a análise da função para verificar se a função de fato vai ter uma inversa em seu domínio. Porque caso ela não tenha uma função inversa em seu domínio, nós sigamos o passo a passo, a gente vai acabar determinando uma função inversa que não faz sentido, porque a nossa função ela precisa ser bijetora em seu domínio. O outro ponto muito importante é não restringir o domínio. É importante que a gente sempre se atente às restrições no domínio, porque isso muda tudo, como no exemplo que eu trouxe para vocês da função f de x igual a x ao quadrado, mas apenas onde x for maior ou igual a zero. Um outro erro muito comum é também errar na álgebra na hora de isolar o y. E para esses casos, pessoal, é importante que vocês façam bastante exercícios, que vocês pratiquem bastante para que vocês peguem essa prática e não errar ali na álgebra na hora de isolar o y. Função inversa não é só conta, não é só aplicar a fórmula ou passo a passo. É importante que a gente entenda como desfazer processos. E nesse caso aqui é importante que a gente se atente à nossa função, ao domínio da nossa função, que a gente entenda se a função ela é bijetora ou não, porque isso é o que vai determinar se a nossa função vai assumir uma função inversa. E isso de desfazer processos aparece em outras áreas, como em logaritmo, em exponencial e até em modelos estatísticos. Então é importante a gente entender a lógica por detrás. É isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de função inversa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no nosso canal, que a gente está comprometido a sempre trazer conteúdos de qualidade para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixem aqui nos comentários para gente. Obrigado e até mais.